Antes de falarmos do conceito de niilismo, temos de falar primeiramente da história do niilismo. Existem 4 principais sentidos em que se fala de niilismo. Podem ser esses o sentido político, o sentido literário, o sentido filosófico e o sentido existencial, que é o mais comum atualmente. O niilismo filosófico era o niilismo que se caracterizava por combater os idealistas, ou seja, os idealistas que acreditavam no poder da razão acima de todas as coisas eram acusados pelos nihilistas de serem pessoas que negavam a própria realidade enquanto afirmavam o valor apenas da razão. No sentido político, o nihilismo encontra-se mais na Rússia. Alguns dos anarquistas e alguns autores russos queriam aniquilar a ordem vigente e construir uma nova ordem. Então o nihilismo tem essa característica de destruição e de renovação, coisa que também Nietzsche, por exemplo, vai tentar fazer na sua obra. O outro sentido era o sentido literário, também mais feito na Rússia, com os romances conhecidos de Dostoiévski e de Turgenev, por exemplo, onde realmente existe essa imagem de reconstrução de algo novo, de uma destruição e de uma reconstrução, não nos próprios autores, mas tem figuras nas obras deles nihilistas. Então, já abordámos aqui, só falta então dizermos aqui o sentido existencial, que é o mais comum, que é aquele sentido onde o nihilismo é aquela falta de sentido, a falta de ser. Ou seja, em resumo, em síntese, o nihilismo é a negação do ser e de tudo o que envolve o ser. Isso inclui a verdade, como por exemplo em Nietzsche. Uma frase importante que Nietzsche diz é que não importa a verdade em si, mas importa considerar algo verdadeiro. É mais ou menos isto que ele diz. Ou seja, não é a essência em si que nós temos de buscar, mas apenas a aparência. E é também por isso que ele vai falar-nos do devir, acima de tudo. Desse eterno retorno do devir. Ele vai tentar tirar a substância das coisas, a verdade das coisas e o próprio ser. Então, esse nihilismo que Nietzsche fala, embora ele critique uma espécie de nihilismo, ele próprio tornou-se um nihilista. Ou seja, ele, através da vontade de potência, quis instaurar um super-homem. No entanto, esse vetor já tira totalmente o ser. Porque essa vontade de potência é uma forma de superar o devir, se podemos dizer assim. É uma vontade contínua de superar-se. Mas é uma vontade imanente. É algo que não transcende. Ou seja, a única coisa que vai ser superada é o próprio homem através do ganho de mais poder. No fim de contas é isso. E a forma de transcender, entre aspas, que Nietzsche encontra é através da vida e da arte. Porque ele acreditava que, desde os gregos, como Platão e Sócrates, houve uma espécie de negação da vida, ou seja, do dionisíaco, em prol do polínico. Então, Nietzsche vai-nos dizer que a verdadeira vida é negar os valores antigos, éticos, como a prudência, como a temperança, e focar-nos mais no poder, nessa vontade de potência do homem, em ganhar poder, como Gorgias acreditava no diálogo de Platão, por exemplo. Então, ele vai-nos dizer que temos de fazer uma transvaloração dos valores. Ou seja, temos de derrubar os valores antigos, temos de instaurar novos valores. Valores que nos permitam viver. Porque a moral antiga do cristianismo, especialmente, e é daí que ele tira a expressão de Deus está morto, usando aqui a interpretação de Heidegger. Quando ele fala de que Deus está morto, ele não se refere realmente a Deus, ele refere-se a todo o plano transcendente ocidental, que era essa base de valores
que toda a cultura ocidental estava permeada. Ou seja, realmente na época de Nietzsche existiu uma espécie de decadência dos valores. Mas Nietzsche não nos dá uma solução para essa decadência. Ele dá-nos antes uma derrocada dos valores ainda mais acentuada. Ele dá-nos uma solução que tenta ultrapassar esses valores. E é por isso que Nietzsche, usando aqui a interpretação do Giovanni Reale, por exemplo, e do próprio Heidegger, no fim de contas acaba-se por tornar um nihilista, porque ele nega a verdade e o ser, como eu já disse anteriormente. As principais coisas que os nihilistas existenciais negam é o sentido, correto? Mas o que é o sentido? Podemos averiguar. O sentido é como se fosse a seta, a direção que alguém toma para uma finalidade. Sendo que os nihilistas negam toda e qualquer finalidade, na maior parte dos casos, então não existe realmente um sentido. No entanto, se não existe um sentido, caso o nihilista realmente acredite nisso, ele não tem sentido para estar aqui. Portanto, ele não tem sentido para partilhar as suas ideias, nem tem sentido para sequer viver. De certa forma, Nietzsche supera isso porque ele tenta uma forma de transcender essa parte, mas no entanto ele não consegue sair da essência do nihilismo. Ele consegue sair de forma acidental. Então, negando que existe uma finalidade e um sentido, o nihilista realmente convicto disso, aquele que não faz uma separação entre o pensar, o seu pensamento e o seu próprio agir, a praxis, ele no fim das contas tem de desaparecer da vida. Porque a vida, para um nihilista, não é nada do que o próprio nada. Não é uma superação do nada. Ela é o próprio nada. Então, o nihilista tem de, por fim de contas, ter essa finalidade. Que é uma forma irónica de dizer, porque os nihilistas negam qualquer tipo de finalidade. Sendo assim, através de um argumento muito fácil, podemos derrubar esse pensamento nihilista, que é através do seguinte: se a realidade não tem nenhum sentido, então, quando dizemos que a realidade não tem sentido, isso já é um próprio sentido. Ou seja, um não sentido da realidade é um próprio sentido. Então, o nihilista faz aqui uma contradição performática. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz essa frase, ele está a atribuir um sentido. Ou seja, a frase universal de que a realidade não tem sentido é assim refutada. Outro ponto importante que nós podemos falar aqui é sobre a metafísica que os nihilistas usam. Essa metafísica, eu já tinha explicado um pouco anteriormente, ela parte da primazia do nada. Ou seja, utilizando o argumento anterior, que utilizamos contra a falta de sentido, podemos utilizar também para o nada. Ou seja, na própria afirmação do nihilista já implica, porque a afirmação é sempre positiva, ele sempre tem um predicado positivo, mesmo que seja negativo, tem de ter um sustento positivo. O nihilista já afirma algo, e esse algo, sendo que pelo princípio do terceiro excluído, ou algo é ou não é, neste caso entre o ser e o não ser não existe um meio termo, ou seja, só temos o ser ou nada absoluto, embora tenhamos o nada relativo. O próprio nihilista afirma o ser e consequentemente também a verdade, porque o mesmo raciocínio também se aplica à verdade. Então, dando esta pequena exposição do nihilismo, podemos ver um pouco do que é o nihilismo. Eu poderia falar agora também um pouco sobre Heidegger. Heidegger, metafisicamente, faz uma inversão do nada com o ser. Ou seja, na verdade ele não diz nada de novo, que já não esteja na tradição. Ele apenas fala de um nada nadificante e de um nada nádico, que seria o nada absoluto, aquilo que não existe. Ou seja, esse nada nadificante é uma forma de tentar superar a substancialização que foi feita pela metafísica de Aristóteles. Então Heidegger acaba por substancializar o nada
enquanto critica ao mesmo tempo aqueles que substancializaram o ser. No caso, é o que ele chama da metafísica da presença. O que ele tenta fazer é uma ontologia fundamental baseada nessa parte ôntica e ontológica, essa distinção, e usa o nada para relacionar ambos os termos. Noutro vídeo, a seguir a este, falarei sobre as causas atuais e como de Nietzsche para cá essa se tornou realmente a cultura dominante hoje em dia.